Cada vez mais requisitados por empresas de todos os setores, os profissionais da área de tecnologia da informação contam com um cenário próspero para a carreira. As oportunidades são numerosas, mas muitas empresas estão com dificuldade de encontrar profissionais qualificados. E aí, para driblar esse apagão de mão de obra, a alternativa de algumas companhias é treinar os funcionários dentro de casa. Pagar contas pela internet, ler um livro no tablet, usar o celular para falar com alguém em qualquer parte do planeta. Por trás desses serviços, há um exército que trabalha duro, uma mão de obra qualificada e escassa. Calcula-se que em todo o Brasil há 40 mil vagas à espera desses profissionais. Por que isso acontece? O diretor de marketing do maior shopping de lojas virtuais do país tem um palpite. A verdade nua e crua é que é difícil. Você tem que entender de analytics, você tem que ser um cara analítico, você tem que entender de álgebra, várias daquelas coisas que são fundamentais para você desenvolver um software, criar um sistema. Diante da carência desses profissionais, a empresa do Ricardo criou uma universidade. Durante o horário de trabalho, os funcionários aprendem profissões como engenharia de software, vendas, gerência de projeto e consultoria em comércio online. Cada curso tem duração de 20 horas, em média. A universidade forma 300 alunos por ano. A Vivian passou por lá. Fez 4 cursos na área de TI e conseguiu garantir uma vaga na empresa. Hoje ela é analista de comércio eletrônico e não se arrepende de ter deixado para trás uma outra profissão. Tenho um diploma de nutricionista. Eu fiquei 1 ano procurando emprego na minha área e as propostas eram péssimas. Salários abaixo de R$2.000. Hoje ela recebe o dobro desse valor trabalhando com TI há 2 anos. E quem está há muito tempo nesse mercado diz que os salários tendem a subir mais rápido justamente pela falta de profissionais. O Leandro planejou a carreira, se formou em Ciências da Computação e passou no processo de seleção de uma das maiores companhias de tecnologia do país. Hoje ele está satisfeito como gerente de desenvolvimento de negócios. Recebi 2 promoções em 5 anos e meu salário mais que dobrou nesse tempo. Um dos segredos do sucesso desses profissionais é o treinamento virtual. Uma vez por semana, os funcionários se reúnem por meio de uma ferramenta. Conversam, tiram dúvidas, trocam informações. O caminho é esse. É preciso se atualizar na mesma velocidade em que as tecnologias chegam ao mercado. Quanto mais conhecimento e quanto mais impacto ele gera, maior vai ser o valor dele de mercado. Bom, interessante, né? Vamos ver se você consegue aproveitar essas oportunidades. Quem vai falar mais sobre isso com a gente é a Maíra Bimorad, vice-presidente da DMRH e Companhia de Talentos. Obrigada, Maíra. Obrigada, tudo bom? Tudo bom, Juliana? Então, Maíra, a gente tem visto aí na economia que hoje o grande desafio é aumentar a produtividade, né? Melhorar, diminuir o custo do produto brasileiro, né? Então, uma das maneiras para investir em tecnologia é a área de TI, porque você consegue diminuir custo, você consegue aumentar lucros e você estava me dizendo que a área de TI era uma área que ficava era só uma parte do processo, hoje mudou completamente, ela está em todas as fases de qualquer negócio, não é isso? Quando eu entrei no mercado de trabalho formal, há 15 anos atrás, a gente dividia um computador, imagina isso. Então, a área de TI era mesmo uma área de back-office, ela era uma área que dava suporte ao negócio. Isso mudou radicalmente nesses últimos anos. Então, a área de TI ganhou uma expressão dentro das empresas em que quase não se faz mais nada sem tecnologia. E certamente impacta muito em produtividade. Acho que numa primeira onda, substituindo o papel de pessoas em funções muito operacionais. E ao longo do tempo isso foi mudando. Então hoje a área de tecnologia ela é fundamental para manter diferencial competitivo das empresas. E também, como você disse, para reduzir custos e manter competitividade em preços, por exemplo. Pois é, isso aí é um setor-chave aí para garantir um crescimento mais forte da economia brasileira, que é hoje o grande dilema, né? Como fazer a economia brasileira crescer mais do que esse patamar aí que a gente está vendo na casa dos 2%. Na Secretaria Especial da Presidência da República tem vários estudos sobre isso. E você acha que o governo está incentivando, está vendo um incentivo maior para estimular esse tipo de profissional no mercado? Eu acredito que sim, acho que tem uma consciência da importância disso. Agora, a grande verdade é que tem um contrassenso aí, porque quanto mais a gente se desenvolver em tecnologia, quanto mais o país conseguir produzir a sua própria tecnologia,
mais trabalhos operacionais serão substituídos. E aí a pergunta é, a gente está caminhando em educação na mesma velocidade, ou seja, para que as pessoas ocupem trabalhos que envolvam maior inteligência, que envolvam estratégia, que envolvam outras competências que não são tão operacionais? Então essa é uma equação que tem que ser bem feita, porque se sai-se aí investindo um monte em desenvolvimento tecnológico e não se investe em educação das pessoas, a gente cria um outro tipo de problema, Exatamente. em que faltam empregos e sobram pessoas. Exatamente, né? tem um gargalo aí, várias outras profissões estão interessadas nessa oportunidade, né, Maíra? Perfeito, porque a escassez de mão de obra é tão grande que, como a matéria mostrou, as empresas estão dispostas a formar pessoas que não tenham nada a ver com a área de tecnologia da informação. Que tipo de profissional você acha que está mais perto aí de aprender esse tipo de informação? Eu acho que depende muito da área. Então, a exemplo do que foi mostrado na matéria. Na área de comércio eletrônico, existe uma flexibilidade maior. Porque, além de entender de tecnologia, esse profissional precisa entender como tornar um produto vendável. Tem habilidades ali ligadas a marketing, a gestão de pessoas, que permitem, então, que se seja mais flexível em relação ao curso de formação. Quando você vai falar de programação, por exemplo, pessoas que têm uma habilidade mais matemática tendem a se dar melhor. Entendi. Muita gente está de olho no salário, né? E quanto que pode ganhar mais aí, de olho nessa oportunidade. Eu queria que você olhasse esses números. Olha só, os salários na área de tecnologia da informação subiram em média 6% entre 2012 e 2013, de acordo com o levantamento da Cato, que é especializada em recrutamento online. Ou seja, um pouco aí acima da inflação, mais que o dobro do crescimento da economia brasileira no ano passado. E os números são bem animadores. Olha só, quanto é que pode chegar a remuneração desses profissionais, para ver se você se anima, e quais são os setores que estão em alta? Segundo o estudo feito pela Cato, um estagiário em TI pode iniciar a carreira com um salário superior a R$ 900. Essa remuneração pode ultrapassar os R$ 2.000 para os recém-formados, que começam a atuar como analista de TI júnior. Para o nível de gerência, o salário chega a R$ 11.700. Para quem chegou ao status de diretoria, a remuneração é superior a R$ 19.000. Mas quais setores dentro da área de tecnologia estão em alta? Segundo um levantamento da DMRH e da Companhia de Talentos, computação em nuvem, também conhecida como cloud computing, e virtualização são setores em expansão. Nesses casos, o profissional ficaria responsável pela segurança de rede, armazenamento virtual e outras funções. Com o aumento significativo do uso de dispositivos móveis, o desenvolvimento de aplicativos se torna uma opção promissora. Há vagas também para os profissionais que atuam no armazenamento e inteligência de dados, o chamado Big Data. Eles são responsáveis pelo processamento de grandes volumes de dados coletados de fontes variadas. Outros setores que continuam em alta: segurança da informação, comércio eletrônico, infraestrutura e desenvolvimento de software. Pois é, cada nome, né, Maíra? Estava vendo ali, como é que computação em nuvem. Uhum. E parece um mundo assim, muito fechado assim, para aqueles nerds lá de computador. Mas eu queria que você falasse um pouco sobre, a gente estava falando um pouco sobre que profissionais que conseguem entrar nesse mercado de TI, né? Idealmente, para a maioria dessas áreas, pede-se uma formação técnica. Então, uma formação em ciência da computação, engenharia da computação, sistemas da informação, enfim, tem uma série de formações diferentes em tecnologia. Agora, como eu falei, o mercado, com uma escassez grande de mão de obra, topa formar, então, esses profissionais. O que é interessante do mercado de tecnologia, que eu acho que anuncia uma tendência para outros mercados, é que ele é muito mais aberto a profissionais com certificações, ou seja, profissionais que não têm uma formação superior completa ainda, mas que são certificados em determinadas tecnologias, em determinadas habilidades que os permitem o quê? Começar a trabalhar na área e aí ir se formando numa faculdade ao longo do tempo, ou sem nem estar cursando uma faculdade, ter determinada certificação te dá um espaço no mercado de trabalho. Então, essa dinâmica é um pouco diferente de outras áreas de atuação. Por exemplo, dificilmente você consegue atuar como advogado sem ter um curso de direito completo e uma inscrição na OAB, enquanto que na área de tecnologia tem muito mais flexibilidade para isso. E uma coisa interessante que eu estava lendo aqui, que você mandou para a gente, é que os profissionais, na hora que você empresário, vai procurar esse profissional de TI para ajudar a sua empresa a ser mais lucrativa e tal, você não acha isso normalmente no lugar onde normalmente as outras profissões são encontradas, né? Não estão cadastrados nos sites de currículo online, por exemplo. Aonde que se encontra esse profissional? Olha, uma estratégia comum é se infiltrar
em grupos de discussão, por exemplo, de tecnologia da informação. Então, existe uma série de blogs e grupos de discussão, porque é uma área muito viva, ou seja, que muda muito. Então, esses profissionais estão muito interessados em trocar com outros profissionais da área, porque a cada dia surge um problema que ninguém nunca resolveu. Então, essa inteligência coletiva que se forma nesses fóruns, por exemplo, que ajuda a resolver problemas novos. Então, essa é uma forma de encontrar esses profissionais. Uma outra forma interessante é pedindo indicações para profissionais da área, porque normalmente, como a gente acabou de falar, como tem uma escassez de mão de obra, essas pessoas estão trabalhando. Então, ou você vai pegar alguém no mercado que não tem necessariamente toda a experiência ou conhecimento e formar, ou você vai ter que roubar de algum lugar esse profissional que já esteja trabalhando. E aí, para fazer isso, a indicação sempre funciona muito bem. E aí, o que você sente hoje no mercado? Existe realmente uma demanda muito superior dos empresários em busca desses profissionais? Existe ainda um espaço muito grande para desenvolver? Eu acho que é grande e vai ficar cada vez maior, né? Agora, o que é importante para quem decide atuar nessa área? Primeiro, tem que ter uma curiosidade natural, porque é uma área que muda muito e muda o tempo inteiro. Então, se interessar em resolver problemas novos, em buscar conhecimento eternamente, tem que ser uma habilidade, uma característica de quem procura esse setor. Ou ele até pode conseguir uma posição inicial, mas dificilmente vai crescer. Tá bem, Maíra, a gente volta já já a conversar. A gente vai fazer agora um rápido intervalo. Na volta eu continuo conversando com a Maíra sobre carreira. Você não pode perder, não sai daí, o Conta Corrente volta já já. O Conta Corrente está de volta, a gente está falando hoje de tecnologia e esse é um mercado cada vez mais aquecido. Se você deseja atuar e principalmente se destacar nessa área, é fundamental se manter atualizado em relação às novas ferramentas e não faltam opções de cursos. Olha só. Hoje, se esse profissional ele já sai com um pouquinho de base, né, já sai sabendo pelo menos o beabá de como se faz, por exemplo, uma campanha de link patrocinado ou como lidar com plataformas de e-commerce, ele já tem muito mais chance do que outros profissionais que vão cair de paraquedas e querem entrar ali simplesmente porque tem uma demanda desenfreada. A gente nota aí um crescimento de 20% ao ano e para alguns segmentos, por exemplo, mídias sociais, que está aí efervescente, a gente nota que chega a 25%, em algumas épocas do ano até 30% a gente tem de maior demanda, né? Procura por curso. A gente faz um curso que tem uma certificação importante no mercado, reconhecido. Então, a partir do momento que você sai do curso, que você conclui o curso, eu pelo menos percebi que muitas empresas me procuraram oferecendo a vaga e aí coube a minha especialidade e encaixar ali onde eu realmente gostaria de trabalhar. A intenção é crescer, é continuar fazendo os cursos que são assim, primordiais, importantíssimos, capacitando cada vez mais e com certeza deslanchar aí na área de e-commerce. Pois é, e o empresário, Maíra, que não entende nada aí de tecnologia, mas precisa desse profissional, como é que ele faz a entrevista? Ele olha o currículo, ele olha qual é o perfil da pessoa para aquele cargo, como é que se faz essa divisão? Ele dá um exemplo aí pra gente. Tá. Eu acho que na área de tecnologia, um erro comum na contratação é falar, então eu vou abrir mão das características comportamentais ou da identificação com os valores da minha empresa, porque é tão difícil achar alguém técnico que eu abro mão dessa outra parte mais do comportamento. E eu acho que esse é um erro muito grande, porque no final do dia, o técnico você ensina, é possível de se aprender. E se não tiver uma identificação de cultura, de valores com aquela empresa, dificilmente esse profissional fica ao longo do tempo. Então, você pode até fazer um investimento para formar ele e quando você vê ele foi embora, porque não se preocupou com isso. Então, eu daria um peso pelo menos igual entre o fit, né, a identificação comportamental e cultural e a questão técnica. E tem uma procura maior por homens nessa área, naturalmente, ou está havendo uma procura também por mulheres? Historicamente, a oferta de homens é maior, então é por isso que tem mais homens na área, do mesmo jeito que, por exemplo, no mercado de recursos humanos, historicamente tem mais mulheres do que homens, porque contratam muitas psicólogas e a maioria das pessoas que cursam psicologia são mulheres. Mas isso está mudando, então a gente vê um crescimento aí de mulheres na área de tecnologia. Agora, tem uma área que se destaca mais, assim, normalmente ligada à área de matemática, ou tem muito psicólogo, jornalista e área de humanas entrando nesse mercado também? Eu acho que tá ficando uma opção de carreira muito interessante. Primeiro porque para quem gosta de novidade é a área para se estar, né? E para quem gosta de aprendizado contínuo. E como o mercado é mais flexível, ou seja,
topa trazer alguém sem o conhecimento técnico específico, as pessoas enxergam como uma oportunidade de mudança de carreira também. Então, não estou feliz como nutricionista, como foi a matéria, ou como psicólogo. Posso, então, a empresa me dar as ferramentas para eu me formar e assumir uma posição nessa área. Tem alguma receita de bolo ali na hora de você conquistar essa vaga? Coisas que são fundamentais que você precisa ter em mente ou falar na hora da entrevista? Eu sou a favor de falar a verdade, né? Então, eu acho que uma coisa que ajuda muito é conhecer do negócio da empresa, porque o mais difícil é encontrar profissionais de tecnologia que conheçam de negócio. Então, conseguir se informar sobre negócio é uma estratégia interessante. Bacana, Maíra. E na busca pelo sucesso profissional, todo mundo já passou por uma prova de fogo ou vai passar por essa prova de fogo na vida, que é a temida entrevista de emprego, né? Muitas vezes o nervosismo, o despreparo fazem o candidato cometer algumas gafes. Pensando nisso, um site americano, Business Insider, publicou algumas coisas que você nunca deve dizer numa entrevista. Então, preste atenção. Gafe número 1. Perguntar quanto vai ser o salário. Se mostrar interessado demais pelo dinheiro é dar um passo atrás em qualquer entrevista. Outro mico é perguntar quando poderá ser promovido, ou ainda dizer que quer ser contratado para realizar o sonho de ser o presidente da empresa. Mantenha o foco no cargo que você está disputando na entrevista. Mais uma dica, nunca responda "eu não sei". Por mais que não domine o assunto abordado, tente encontrar algo inteligente para dizer e que não fuja completamente do tema da pergunta. Dizer que não tem defeitos também é uma gafe. Seja verdadeiro e tenha humildade para assumir os seus pontos fracos. E por último, mas não menos importante, nunca comece uma resposta elogiando a pergunta. Se o empregador está te questionando, é óbvio que a pergunta é interessante para ele. Bom, vamos ver se a Maíra concorda com essas dicas. E aí, Maíra, estão sendo radicais ou o que você acha? Concordo com quase todas. Tem uma que eu não concordo, que é responder "não sei" se você não sabe. Pior do que responder "não sei" é tentar inventar uma resposta inteligente e aí o entrevistador vira para você e fala um pouco mais sobre isso. Você não tem a menor ideia do que você está falando. É muito pior. É muito pior. E essa última também, dessa coisa assim, né, de... Qual que era a última pergunta? Desculpa. A última pergunta... Ih, não tem aqui, Maíra, não anotei. Tá, mas eu acho que o mais importante é essa... É você não elogiar o entrevistado, exatamente, ótima, né? Ótima. Fala assim, obrigada por me lembrar, obrigada por me lembrar. Isso é coisa de americano, né? Americano tem isso. Ai, que ótima pergunta sem estar sendo sincero. Então, acho que essa é outra que Agora, tem uma coisa ali que eles falam assim, não pode perguntar quanto é o salário. Mas como é que você vai saber quanto é o salário? Não é que não pode perguntar, mas não numa primeira entrevista. Porque provavelmente o entrevistador vai abordar isso com você em algum momento. Entendi. Então, a primeira conversa tem que primeiro ouvir, né? Conhecer Perfeito, e depois perfeito. você vai para a questão financeira. Perfeito. Tá bom, Maíra, muito obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigada, principalmente a você pela companhia. Uma ótima noite. Até amanhã.